Produção, Companhia de Eventos, Vox Produções e Ideação. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Dando continuidade à nossa programação aqui, no Círculo das Ideias, trazemos RPG na educação, com André Guerra e mediação de Felipe Rodrigues. Sejam bem-vindos. Viva a Bienal! Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado, boa noite, pessoal. Então, vamos começar fazendo um apanhado, explicando para quem ainda não conhece o que é o RPG. Meu nome é Felipe Rodrigues, eu vou mediar aqui a palestra com o André Guerra, que é professor da aula usando o lúdico no ensino, na educação, para fomentar, para ajudar alunos e professores a terem um melhor desempenho dentro e fora da sala de aula, adquirindo conhecimentos e virando multiplicadores também, né? Então, André, o que é o RPG? Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Bem, em poucas palavras, o RPG é um jogo de interpretação que ele trabalha com a imaginação, ele vai trabalhar também com algumas habilidades, você vai trabalhar com trabalho em equipe, é comum você trabalhar em equipe nesse tipo de jogo. Você também trabalha a oratória e você também trabalha habilidades cognitivas e sociais. De um lado, a gente tem o formato jogo, mas a gente vai falar aqui não só do RPG, mas vai falar do RPG na educação. A gente vai falar do RPG como essa ferramenta, como esse jogo, ferramenta de possibilidades para o ambiente educativo. Mas como é que ele funciona, assim? Eu tenho um grupo, sou um professor e eu estou dando uma aula. Como é que funciona um RPG? Um jogo de interpretação, um jogo narrativo? Para a galera entender, assim, Boa como pergunta. é que se faz. Pergunta. Uma das coisas que facilita a educação, que a gente vê atualmente, é você estar trazendo o estudante para o conhecimento. A gente tem uma metodologia, são as metodologias ativas que buscam trazer o estudante para o meio do conhecimento. Ele está construindo o conhecimento dele e o professor ele é o mediador. Então o RPG ele vai trazer inicialmente o protagonismo estudantil. Ele vai trazer o estudante ali fazendo suas escolhas. Então o estudante vai escolher se vai para o caminho A, se vai para o caminho B. O RPG ele também traz o componente narrativa. Então, diferente da sala de aula, onde você coloca uma questão, João foi no mercado e comprou 40 melancias e teve que dividir entre seus 20 amigos. Nesse jogo, a gente traz uma narrativa que ela vai além disso. Por que João pegou 40 melancias? Ele tem uma missão, ele tem que entregar essas melancias porque um mercador precisa vender aquelas melancias e existe um grupo que está tentando proteger aquelas melancias ou aquele produto. Então, existe uma narrativa que vai ajudar e permitir que o estudante participe mais. O RPG normalmente é jogado coletivamente, então é um trabalho em equipe. Então, enquanto um estudante está pensando a forma de viajar levando essas 40 melancias, outro estudante está pensando numa forma de vender essas melancias mais caro, outro está pensando numa forma de fazer algum outro tipo de mercado com as melancias. Então você vai ter ali no RPG as possibilidades de uma sala de aula diferente e de uma sala de aula divertida. Então, no caso, eu posso apresentar outras possibilidades para os alunos criarem as próprias questões. Sim. Então, Sim. Eu posso dizer que o RPG ele poderia ser um teatro improvisado, onde tem o professor ou um narrador no papel de diretor, que apresenta uma história, um questionamento, uma proposta, e os alunos seriam os atores, sendo que sem um roteiro pré-estabelecido. Isso. E, ao mesmo tempo, eles seriam também os autores. Porque uma das premissas do RPG é a construção coletiva da narrativa. O professor, o mediador na educação, ele vai ser o mediador, ele vai trazer os pontapés iniciais, ele vai trazer o gancho, ele vai trazer o início da narrativa. Mas os estudantes, eles vão manter a narrativa. Como eu disse no começo, o estudante vai escolher o caminho A ou B. E dependendo do caminho que ele escolha, a narrativa ela vai tender para um lado. E aí o professor vai estar ali mediando o caminho que ele escolheu e a partir dali vão ocorrendo as narrativas que vão tornando
aquilo cada vez mais envolvente e dependendo cada vez mais da participação dos estudantes. Então, sim, o RPG ele tem essa pegada teatral por causa da interpretação, tem essa pegada meio série, livro, por causa do enredo, mas ele é uma construção coletiva de uma história. Assim, trazendo essa questão da narrativa de fantasia, eu acho que até deixa o aluno mais imerso numa coisa que ele se interessa, né? Porque você traz um exemplo de um aluno para pegar 40 melancias e dividir entre João e Maria, ele não tem um interesse real em fazer aquela atividade porque João e Maria não faz parte do contexto dele. Quando você contextualiza ele dentro de um cenário que ele tem interesse, e aí você pode puxar, sei lá, de repente um Harry Potter, um Senhor dos Anéis, você pode trazer o aluno para o interesse que ele na matéria através de outro ponto de interesse dele. Que é também a parte da contextualização, né? O RPG ele tem essa plasticidade, você consegue trabalhar em vários cenários. Então você pode trabalhar no medieval, pode trabalhar no futurista, pode trabalhar no cenário atual. Então ele é muito representativo inicialmente para as matérias de história, onde já tem uma história a ser contada, mas você também pode contextualizar para outras matérias. Por exemplo, atualmente eu trabalho com aulas particulares e tenho trabalhado com estudantes onde a gente constrói juntas narrativas. Então, o estudante gosta de um desenho específico e aí a gente usa a narrativa daquele desenho específico para que ele possa estar ali interessado. E aí a gente tem um fator engajamento no RPG, a motivação, porque ele está vivenciando naquele momento de fantasia, naquela aula, uma história que ele gostaria de ter participado. Então não é somente uma história, é a história que ele queria participar. É a história que ele escolheu participar e ele consegue escolher o que ele quer fazer, né? A parte do protagonismo mesmo, para onde ele quer ir com aquela história. Eu acredito, inclusive, que a pauta aluno-protagonista está bem alta nas escolas hoje em dia, principalmente escolas que são mais modernas, que têm a possibilidade, que a gente sabe que muitas vezes há uma limitação da área que a escola está inserida também, mas a parte do aluno-protagonista tem sido bem trabalhada em escolas como os ERENs, os ETEs da vida hoje em dia. Eu entendo também que o interesse do aluno, o interesse de qualquer pessoa, tem estudos que já comprovam isso, aumenta o rendimento da pessoa em até 90%. De rendimento acadêmico, no caso de ensino. O aluno ele tem interesse em ir pesquisar aquele material no YouTube, ele vai aprender muito mais rápido porque ele teve o interesse de buscar aquele conteúdo. E o RPG pode trazer esse conteúdo para aquele aluno. Mas como é que a gente aplica isso? Porque é uma coisa lúdica, é uma coisa para diversão. Então, eu entendo que você pode aprender com diversão, aprender vendo uma série, um filme, através de uma reflexão que um filme ou série, ou mesmo um livro, ou o RPG pode trazer. Mas como é que a gente aplica isso na prática? Como é que a gente aplica isso para trazer um resultado direto para o aluno? Porque muitas vezes não são apenas experiências. Ele precisa conhecer uma matéria de forma técnica. A gente sabe que a avaliação de hoje é através de provas e apresentação de trabalhos. Existem outras escolas e professores que têm mais liberdade para avaliar o aluno, mas no geral a gente tem uma avaliação de provas e avaliação com trabalho e apresentação, como a gente está fazendo aqui hoje. Então, como é que eu consigo trazer o RPG e aplicar de forma prática para o aluno ter um rendimento direto nas notas dele, na sala de aula? Ou num vestibular, de repente? Eu tenho um exemplo interessante para falar sobre isso, que é o seguinte. Eu trabalhava numa escola de referência em São Lourenço, e aí estava dando uma aula para o segundo ano sobre o assunto de fungos, o reino fungi, né? Sou professor de biologia, com especialização em ciências, e durante essas aulas, eu percebia que era aquela coisa de um universo que não era tão conhecido, ou às vezes estudantes olhavam com aquela cara de qual é a importância disso, como é que eu vou usar isso, por que eu vou me interessar nisso? E aí, num certo momento, eu cheguei a dar uma aula de revisão usando RPG. E aí foi o momento onde eu consegui trazer esse interesse com essa parte contextualizada e com essa parte voltado para a avaliação, né? Porque era uma revisão de uma prova que ia acontecer semana que vem. Então, o RPG, o lúdico, de uma forma geral, ele vai ajudar você a adaptar, você precisa adaptar e contextualizar aquele conteúdo para que o estudante, ou no caso dessa revisão, ele consiga reconhecer aquele assunto, ou no caso de uma apresentação, que ele, posteriormente, ele possa questionar aquele assunto. Então, o RPG, ele
pode ser o gatilho para que aquele estudante pesquise. É uma das coisas também que você vê muito no RPG. Adolescentes, de uma forma geral, quando estão jogando RPG de fantasia ou um RPG mais histórico, eles vão atrás daquele conhecimento para poder cada vez mais imergir naquela narrativa. Então você está ali, seu personagem está usando uma armadura ou mora no castelo. Eu já vi muitos estudantes e pessoas na minha época de adolescência que iam pesquisar sobre castelo, sobre Idade Média, para entender como era o dia a dia, a vivência daquelas pessoas para poder inserir naquele jogo. Então, do lúdico, né, uma das questões do lúdico e do RPG, para mim, é que ele acaba sendo, por causa da narrativa, ele acaba sendo um motivador e o impulsionador de uma pesquisa, que é uma coisa que vai além da metodologia, né? É a questão do estudante indo atrás da construção do seu próprio conhecimento. Ele não vai receber, é porque RPG é uma forma lúdica dele receber o assunto pronto. Não. O RPG, nesse caso, vai ser uma ferramenta que vai estimular, através da narrativa, o interesse naquele assunto e ele vai pesquisar aquele assunto, ele vai se envolver naquele assunto, ele vai trocar com os alunos aquele assunto, porque também, às vezes, tem um estudante que ele tem um pouco mais daquele conhecimento, ele estuda mais ou ele teve uma compreensão mais apurada naquele momento e ele vai compartilhando aquilo com os outros estudantes. É a parte também do trabalho em equipe do RPG, né? O jogo ele quer que você ande coletivamente, né? O grupo ele vá evoluindo e avançando em conjunto. Entendi. Então, assim, parafraseando ou tentando interpretar de uma forma mais curta, o RPG ele pode sim trazer um avanço escolar direto. Eu aplico diretamente uma questão em que ele tem que resolver uma situação específica, mas ele funciona mais como um gatilho, como uma faísca para o aluno buscar mais conteúdo, é isso? Os dois pontos são verdade, né? Uma das coisas que a gente vê na educação, que é essa coisa que eu falei anteriormente, né, das 40 melancias e tal, são conhecidas como questões-problema na matemática. E o RPG, ele é movido por questões-problema. Você está ali numa situação e está querendo desvendar um mistério. E aquele mistério, ele pode ser... o caminho até ele pode ser mostrado através dessas questões problema, né? O que você precisa solucionar. Então você pode ter um envolvimento direto com aquela questão, ou a narrativa pode levar para você de uma forma meio que arrodeando, né? Uma forma despertando a curiosidade. Despertando, indo ali para uma rota meio alternativa para que você chegue naquela conclusão. Então você pode diretamente questionar no RPG, como ele pode ser um gatilho para que você questione pós-RPG ou no momento mais na frente. Existem as duas possibilidades no lúdico e no RPG. Existem aqueles momentos também pós-campanha, né? Eu não sei se vocês entenderam bem como é que funciona um RPG. A gente consegue fazer um exemplo prático aqui, não? Acho que sim. Consegue? Tá. Eu acredito que esse momento assim, que o aluno vai em busca de algo, é bem interessante. Antes da gente fazer o prático, aqui o exemplo prático, eu tenho outro questionamento, que é o seguinte: geralmente o RPG ele é praticado com um grupo de 3 a 6 pessoas, né? Tem mestre aí, narrador, que leva isso para 12 pessoas, ou narra para uma pessoa só. Tem opções de RPG solo, aqueles livros-jogos antigos de vá para a página tal se você quer ir para a esquerda. Ele também se aplica um pouco nesse contexto de interpretação, né? Você é o personagem. Mas... alguém aqui é professor? Professor. Quantos alunos tem a sala de vocês? Assim, 30, 40. Como é que a gente consegue fazer isso numa sala desse tamanho? Eu acho que essa é uma das perguntas mais comuns que existem, né? Mas como é que eu aplico o RPG para 40 estudantes? Você vai ter alguns artifícios, né? Tem algumas possibilidades. Uma das possibilidades que eu usei nesse exemplo do RPG e fungos foi transformar toda a sala de aula num laboratório. Então, enquanto no primeiro momento você teria que dar uma ficha de personagem ou delegar uma função específica para cada estudante, você transformou eles todos num coletivo. Então, nesse exemplo do RPG e fungo, eu cheguei para eles numa narrativa, aproveitando o exemplo, né? Uma narrativa dizendo o seguinte: um grupo de expedição acabou de descobrir uma cidade antiga. Nessa cidade antiga, eles começaram a desbravar partes e acharam uma sala secreta. Nessa sala secreta, eles encontraram um baú. Quando eles abriram esse baú explodiu em poeira e em fumaça. Depois daquilo, eles começaram a perceber que os olhos ficaram irritados, manchas na pele,
E desses 4 exploradores que estavam lá, quando eles voltaram dessa missão, 2 deles faleceram. E aí os estudantes ficam naquela... Caramba, tem gente morrendo nessa história. Apreensão, né? Fica naquela tensão, né? E aí eles continuam a escutar aquela história. Os outros 2 que sobreviveram foram internados no hospital. E esse hospital começou a pegar amostras e enviar para um laboratório de análises clínicas para saber que doença era aquela, o que estava acontecendo. E aí, quando esse material chegou para o laboratório, foi quando eu cheguei para a turma e disse: vocês são um laboratório de análises clínicas. Eu quero que, a partir de agora, a gente descubra de onde está vindo essa doença. E aí eu peguei essa informação, joguei num quadro uma palavra cruzada, e aí fui perguntando, né? Tipo de célula de um fungo. É célula tal. Fungo. Qual é o tipo de alimentação desse fungo? E eles foram lá completando, né? E aí depois que eles foram completando, eu nem disse que era um fungo, mas depois que eles foram completando ali as características, eles perceberam que aquela doença era baseada em um fungo. Funciona como ver uma série assim, tipo House ou então um Grey's Anatomy da vida, em que eles vão vendo você apresentou para ele contextualizando um cenário, mas a aula segue da mesma forma e eles vão ter que adivinhar, baseado nas informações que tiveram dentro da história, como na série, que patologia foi aquela que atingiu aquele grupo. Eles vão supor, né? E como era uma palavra cruzada, existia um número específico de palavras que ele ia colocar ali. E palavra cruzada também, todo mundo sabe, quando você completa uma palavra, meio que algumas letras ali vão aparecendo para você completar. Conseguiram descobrir que era um fungo. Começaram a criar remédio para isso e foram para o hospital. Chegando no hospital, descobriram que mais uma pessoa tinha falecido. E aí eles foram no necrotério, e aí você vê no rosto dos estudantes aquela tensão, né? A gente vai no necrotério. Tudo isso no teatro da mente deles. Tudo isso eles só imaginando. A gente só aqui na narrativa, né? E aí quando eles chegaram no necrotério, que eles iam pegar mais material para saber que fungo específico era aquele, porque eles só sabiam que era um fungo, os mortos começaram a se mexer. E aí o pessoal ficou... E o que é que a gente faz? E aí é espontâneo. Você vê aqueles estudantes. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Vamos correr, vamos sair, vamos fechar a porta, deixa esse pessoal lá dentro. Saíram, fecharam a porta. Dentro do necrotério era visível, né? Tinha um espelho. Uma fumaça roxa começou a aparecer e eles ficaram naquela tensão. E aí essa cena foi interessante porque um estudante que tinha ido no banheiro volta, escuta a história pela metade e fala: eu vou pegar um machado e vou quebrar esse vidro. E aí ele quebra o vidro, o zumbi que está dentro do necrotério morde ele, é infectado, esse gás começa a se espalhar pelo hospital, o hospital começa a ficar infectado, e a partir daí começa uma corrida para eles verem mais características daquela revisão de fungos para poder salvar esse hospital. E aí teve um momento onde eu projetei um mapa do hospital, uma planta baixa assim de cima, né? E eles tinham que procurar modos de resolver aquilo. E aí eles ficaram se questionando. E aí, como é que a gente faz? O que é que a gente vai fazer? E aí um dos estudantes disse, um grupo na real disse, né? A gente faz o seguinte, a gente descobre aqueles cogumelos, né? Que é de onde saem os esporos dos fungos, a gente inocula o antídoto e eles vão espalhar o antídoto ao invés de espalhar esse esporo que transforma as pessoas em zumbi. Então, a partir deles, eu não disse isso em nenhum momento, a partir deles eles foram mostrando ali formas de resolver aquela história e fazendo uma revisão. E aí encerrou de uma forma muito interessante, que foi uma das estudantes pegou o celular assim, no final da aula, todo mundo lá, né, animado, que massa, a gente conseguiu salvar o hospital. Uma aluna chegou assim, mostrou para mim o celular e disse: professor, o fungo que o senhor mostrou na sala é esse aqui. E aí ele mostrou aquele fungo chamado Cordyceps, que é o fungo que transforma as pessoas em zumbi. Pessoas não, né? Os insetos em zumbi, né? Que em The Last of Us, a série, são as pessoas em zumbi. Eu em nenhum momento disse qual era o fungo. Ela foi lá, pesquisou, enquanto ela escutava a história, ela estava lá pesquisando e mostrou para mim qual era o fungo. Então, naquele momento, eu estava vendo o trabalho em equipe, eu estava vendo a participação na questão da pesquisa. O pessoal tinha uma hora que, quando eles não sabiam a resposta, eles abriam um caderno, iam para a anotação, abriam um livro, iam para o celular. Então, tinha todo um trabalho. Era realmente um grande grupo trabalhando em conjunto. Isso é uma das formas que a gente pode usar o RPG em sala de aula. Existem outras formas. Uma outra forma é você dividir a sala em grupos. Uma turma de 40 pessoas, por exemplo, você pode dividir em
5, 6 grupos, tentar dividir aí em 5, 6 grupos e entregar uma ficha de personagem, uma função para aquele grupo e dizer habilidades que aquele personagem tem. E a partir dali o grupo vai ter que agir como aquele personagem. Isso é interessante porque ajuda estudantes mais introspectivos a participarem até. Às vezes tem um estudante que é mais comunicativo, ele acaba sendo a voz daquele personagem. Tem um estudante que é mais ligado nessa parte das anotações, das pesquisas, que ele é a pessoa que tem um conhecimento do personagem. Tem outro que é mais introspectivo, mas ele também tem umas sacadas e ele vai se comunicando ali com o resto porque ele vê que o personagem está indo por um caminho que ele não queria que fosse. Então ele vai lá e se comunica. Então, além do trabalho da equipe, vai ter a comunicação, vai ter a resolução de problema, que é um dos pontos importantes da aula em geral, do RPG, que o RPG motiva. Mas das aulas em geral, né, você quer que aquele estudante ele consiga resolver aquela questão. E no RPG, você quer que o seu grupo, o seu grupo de aventureiros, o seu personagem consiga resolver aquele problema, aquele enigma, aquele caso que está acontecendo. Então tem muitas coisas que vão ali em comum acordo, tanto com o RPG como com a sala de aula, no quesito construção do conhecimento. Eu sou formado em marketing e eu percebo muito que há um uso da ferramenta como a gente usa para anúncio. Ninguém gosta de receber anúncio. E muitos alunos têm uma aversão muito a, eu não vou dizer ao conhecimento, mas ao estudo em si. Porque o estudo é passado de uma forma bem engessada para muitos alunos. E aí eles terminam não tendo um rendimento muito bom. E aí, por ele não terem um rendimento muito bom, eles vão perdendo o interesse na matéria. E aí, talvez seja uma forma de trazer eles de volta, porque a gente mascara esse conhecimento, trazendo eles para o interesse de uma narrativa, e aí você foge, por exemplo, de uma narrativa de estou ensinando biologia, quando você diz que um cadáver, ele levanta. Isso é uma surpresa para o aluno, ele quer saber o porquê. Ele vai partir do interesse dele de buscar, dentro da realidade, o que seria plausível para aquilo ser possível. Gosto muito também da ideia da gente poder separar os grupos, porque dá para fazer os alunos serem multiplicadores. O professor, a gente sabe que ele é bem atarefado para construir uma aula já padrão, e aí seria ainda mais trabalho construir uma aula padrão junto com um RPG voltado para aquela aula, onde você tem que fazer uma ficha de personagem, uma elaboração completa. Então dá para pegar esses grupos aqui e transformar ele em multiplicadores, onde um desses alunos desse grupo ele pode ser, de repente, um monitor que narra essa história. Como é que ficaria o papel do professor monitorando essas pessoas na liderança, né? É exatamente isso, né? O professor ele ia ficar ali no papel do monitor. Alguns estudantes, eles vêm até você, né? Depois do primeiro momento com o RPG, eles olham ali e falam, professor, eu quero participar, eu quero ser essa pessoa que fica ali na interpretação. E aí você pode, como um professor, como educador, estrategicamente escolher esses alunos. Você é um estudante que eu vi que você é um desenrolado, tem uma oratória boa, é assim desenvolto. Vou chamar você para narrar aqui para esse grupo. Você é introspectivo e tal, percebo que você tem umas dificuldades assim de se comunicar, mas eu quero que você treine essa habilidade e eu quero que você narre para esse outro grupo também. Então, até na escolha dos estudantes para participarem desse momento de narrar ou de fazer aquela aula com RPG acontecer para outros estudantes, você consegue escolher estudantes para estimular algumas habilidades. E aí o professor, nesse caso, ele fica realmente como sendo mediador de uma forma mais de fora, né? Ele vai vendo ali aqueles pequenos núcleos acontecendo e vai ali supervisionando o que está acontecendo. Por quê? Às vezes, por mais que você queira colocar estudantes para o jogo e tal, principalmente eu acho que na fase da adolescência, às vezes é difícil. Um adolescente, ele ter respeito e entender que aquele outro adolescente está ali participando da sala de aula, também é a parte do trabalho. Então, o professor ele tem que estar ali dizendo, e aí, como é que está o jogo? Tá tudo bem aqui? E chegar ali para o estudante mediador, né? Tá tudo correndo bem? Então, ele vai estar ali monitorando, supervisionando aquilo tudo para que aquela atividade consiga ocorrer da melhor forma possível. Entendi. Então, aí vem outra dúvida. Eu, como professor, eu vou ter que avaliar esses alunos de alguma forma. Vai ter a prova, tudo bem. Mas como é que eu sei que essa atividade está dando certo? Como é que eu sei que esses grupos estão tendo um desempenho? Porque provavelmente, se eles tiverem interesse, eles vão partir para jogar isso fora da sala de aula e vão entrar em uma série de outros temas que talvez nem caibam à sala de aula, mas vai agregar valor de toda forma. Eu faço como isso? Relatórios, uma avaliação. Existe alguma forma de avaliar isso? Ou só olho e deixo eles fazerem? Sim, isso tudo aí, né?
Tem uma das coisas que eu fiz com a própria aula de revisão de fungos foi o teste, né? A prova que veio depois. Normalmente, quando eu faço aplicação de RPG em sala de aula, após o RPG, existe um formulário que eles vão preenchendo. Porém, quem é educador sabe que existe a avaliação antes de você iniciar ali com o estudante, é você saber os conhecimentos prévios dele, é você saber o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, o que é que ele conhece, o que é que ele não conhece. Existe a avaliação que a gente conhece como prova-atividade, mas existe a avaliação formativa, que é você acompanhando o estudante dia a dia. Então, quando você está vendo ali o estudante no RPG, às vezes ele está levantando e mostrando uma pessoa que ele não é na sala de aula, porque você não consegue fazer com que ele seja. Porque às vezes você está numa sala com 40 estudantes, você está muito ocupado pedindo para o pessoal fazer silêncio, copiando no quadro, explicando para um estudante que não tem timidez para perguntar uma dúvida, enquanto o outro tem. Mas quando você está ali num ambiente mais descontraído do RPG, que ele traz para a sala de aula aquela leveza, só o fato de você trazer uma sala de aula diferente já traz uma leveza. Você já traz um local mais permissivo, onde o estudante ele se permite participar. Porque perguntar para o professor algum questionamento ou errar uma resposta na frente de todo mundo ali, o estudante é burro, o estudante está perguntando coisa óbvia e tal, mas quando é o personagem que está perguntando ou que está errando ali, num jogo de RPG, o grupo chega e diz, não, pô, a gente faz por outra vertente ali, a coisa é suavizada, a coisa é amenizada. Então, o próprio RPG, os próprios jogos na educação, eles permitem uma avaliação formativa, né, esse acompanhamento que a gente tem durante o ano todo, de uma forma mais leve e consegue estimular e até trazer para você, revelar algumas habilidades que o estudante até então não tinha mostrado desde então, porque é difícil você gerenciar ali a sala de aula no formato tradicional, né? No formato, o professor fala, copia e o estudante escuta. Às vezes o estudante não pergunta. Às vezes o professor passa o ano todo com o estudante e você nem sabe qual é a voz do estudante, porque ele está muito ocupado ali, calado, copiando e tal. E aí, no fim das contas, o resultado avaliativo é aprovado, reprovado. E aí a gente sabe que a avaliação estudantil vai além disso. Há uma interação maior também com o estudante, tanto dele com o grupo de sala de aula, dele com o professor. A gente tem um projeto na Nação dos Dados que é o RPG em inglês, justamente por conta desse medo de errar que o adolescente e o adulto vão desenvolvendo. Quando a gente é criança, a gente é muito permissivo com o conhecimento. A gente coloca coisa na boca, né, lambe, bota a terra na boca, anda no chão, engatinha, toca nas coisas para conhecer, sente o cheiro. Então, o desenvolvimento da criança costuma ser mais rápido que o de um adulto, mesmo não havendo estudos que comprovem diferença cognitiva entre os dois, de aprendizado, né? Mas uma criança, por ela se permitir errar mais, ela termina dando a impressão de que ela aprende mais, coisa que o adulto, por julgamento social, termina não fazendo. Ele tem medo de errar, então ele não se permite fazer certas escolhas ou questionar um professor em sala de aula. Uma pergunta boba, que já foi dada, mas a pessoa tem o medo de perguntar, ela guarda aquela dúvida para sempre. No RPG, então, o personagem ele pode fazer esse papel, e no curso que a gente está fazendo de inglês, nós falamos em inglês sem medo de errar, porque são os nossos personagens entrando numa outra cultura. Então, eu, Felipe, que nunca falei inglês, eu sou um nórdico invadindo a Europa, e aí eu começo a falar com pessoas que falam outro idioma. E aí cada personagem sua escolha, a gente termina aprendendo mais. Também tem um RPG de cordel que a gente trabalha na loja, junto à editora New Order, que ele é feito em cordel, e ele é bem simplificado, justamente para ser usado por um público muito maior. Né? Ele está sendo aplicado em salas de aulas também, é o RPG mais premiado do Brasil, e só há benefícios, mas se é tão bom, por que a gente ainda não aplica isso nas escolas? Essa é uma boa outra pergunta. Se é tão bom, por que a gente não usa em sala de aula? Às vezes parece que você precisa ser um exímio conhecedor do RPG ou tem que jogar RPG durante 20 anos seguidos, 10 anos seguidos para poder usar algumas atividades em sala de aula. E eu acho que existem alguns fatores, né? Por incrível que pareça, eu acho que em algumas escolas ou em locais existe algum preconceito ainda. Infelizmente, eu acho que ainda existe algum preconceito, não com RPG especificamente,
mas às vezes por usar jogos em sala de aula. Às vezes é aquela gracinha do outro professor, aquele professor só usa jogo em sala de aula, aquele professor só faz brincar e tal. Outra coisa é você achar, por exemplo, esses RPGs mais facilitadores, né? Essa questão dos exemplos. Uma das propostas minhas de como professor que usa RPG é exatamente fazer com que o RPG na educação ele seja cada vez mais conhecido, movimentado, falado, seja mais visto, né? Porque ainda é muito pouco, é muito experimental. Um professor viu no artigo e tenta aplicar, outro professor viu ali no congresso e tenta aplicar. A maioria dos professores que usam RPG em sala de aula são professores que já jogavam RPG. E aí eles tentam adaptar aquilo, né? Eles viram o potencial da ferramenta e tentam aplicar em sala de aula. Exatamente. Já sabem o potencial da ferramenta e vão utilizando para a sala de aula. Mas a ideia é realmente espalhar a palavra, né? Mostrar ao pessoal todas essas possibilidades que essa ferramenta tem. E de você, professor, também se permitir experimentar isso. Às vezes eu acho que o professor entra num local muito de eu preciso conhecer muito isso para poder fazer. Não, você não precisa conhecer, você pode fazer por partes. Faça a narração primeiro, tente fazer uma contação de histórias, ou tente escrever um texto, tenta ali criar um ambiente imaginativo, né? Uma história, ela vai trazer essa imaginação, ao invés de você simplesmente chegar no quadro e desenhar uma célula. Então chega lá para o pessoal e fala, o ano é 2520. A tecnologia está tão avançada que a gente consegue entrar no corpo humano. Você consegue entrar numa cápsula, a pessoa que está ali doente engole essa cápsula e aí um grupo de médicos e cientistas consegue vasculhar o corpo humano por dentro. E aí você já muda o cenário de uma aula de biologia, uma aula de anatomia, fisiologia. Então é um dos pontapés, né? Outro pontapé é você conhecer o RPG, ir atrás do que é o jogo, né? A Lançando Dados e outros grupos, eles estão muito atuantes aqui em Pernambuco com eventos para que iniciantes e pessoas interessadas possam ter esse primeiro momento de um RPG de mesa. E a partir disso a gente vai experimentando, né? Por exemplo, aquele evento que a gente fez na Taberna. A gente fez um evento recentemente na Taberna e aí 2 professores de uma escola de afogados souberam que ia ter esse evento. Um estudante falou que ia ter um evento de RPG, eles foram lá, eu estava lá como mestre, e a gente conversou por algum tempo, e aí eu cheguei para eles e disse, vamos jogar. Ah, mas é porque a gente pode atrapalhar, porque a gente quer saber mais como é que a gente aplica em sala de aula. Eu falo, vamos jogar. Não é RPG em sala de aula? Primeiro tem que ter o RPG. A sala de aula vocês já conhecem, vocês são professores, vamos pro RPG. E aí durante o jogo, eles foram ali perguntando, mas esse momento aqui, como é que a gente usaria esse sala de aula? Mas essa escolha desse personagem aqui é específica por quê? Então existem questionamentos, a expansão daquele conhecimento relacionado a essa aplicabilidade, ela vai acontecer exatamente da experiência. Então é muito diferente você ler um artigo sobre RPG e jogar um RPG. E a partir daí você pode criar o seu formato de RPG para a sala de aula. Eu acho que é mais ou menos isso. E como a gente conversou aqui, é o se permitir estar dentro daquele ambiente, né? Eu acho que há muita dificuldade de muitos professores hoje em dia também é competir com isso daqui. O jovem hoje ele tem o que ele quiser aqui na palma da mão e aí termina muitas vezes, como já acontece há muito tempo, e agora termina virando uma onda muito mais alta, uma desvalorização do professor, muitas vezes por parte do aluno, porque ele pode acessar o conteúdo que ele precisa por aqui. É o conhecimento do mundo todo na palma da mão dele. Óbvio que é como vai ser usado que vai interferir no resultado. Mas quando a gente aplica o RPG, você mesmo falou que alunos passam a usar essa ferramenta aqui para pesquisar coisas para a sala de aula. Então você, através do interesse, dá um direcionamento. A gente vai abrir para pergunta já, mas eu também queria deixar um outro adendo, que o RPG ele é uma ferramenta, ele não é um milagre, ele não vai salvar todos nós da barbaridade de não termos mais conhecimento. A gente tem o estudo da gente, a nossa educação está defasada, há uma série de problemas que o RPG não vai resolver. E cabe a gente procurar cada vez mais ferramentas e outros modelos de ensino para trazer mais conteúdo para a sala de aula, mais formas de trazer o aluno. O RPG é uma delas.
né? Exatamente. A proposta é que a RPG não é a chave salvadora da educação, né? Eu falo isso muito em live, em podcast. Ela é uma das ferramentas. O educador ele está ali para cada vez mais ter um acervo de metodologias para que ele possa variar o seu ensino. Por quê? Não só porque RPG é a melhor ferramenta ou existe outra metodologia porque é a melhor ferramenta, porque cada estudante ele tem um formato de aprender. E quando você usa somente uma metodologia, você está ali tirando a oportunidade de outros estudantes aprenderem. Existe estudante que aprende nessa questão imaginativa, criativa. Existe estudante que aprende no palpável, fazer a criação ali, o maker. Existe estudante que ele absorve ali de uma forma muito auditiva, tem outro que absorve de uma forma mais visual. Então, a gente está querendo trazer uma possibilidade, mas não é qualquer possibilidade. É uma metodologia que ela consegue abranger todas as matérias, inclusive de forma interdisciplinar. Você consegue abordar história, biologia, literatura e geografia no mesma sala de aula com RPG. Você engaja através dessa narrativa, você consegue fazer o trabalho em equipe, você consegue fazer a resolução de problema, você consegue trabalhar oratória, escrita, pesquisa. Então, ele realmente é uma metodologia que vale a pena ser utilizada pela pluralidade de possibilidades. E aí, uma coisa interessante para a gente partir para as perguntas é essa questão da tecnologia e do que o estudante vive, né? É importante a gente abraçar e trazer esse estudante. Se ele usa esse celular, por que ele usa esse celular? Porque é mais interessante. Por que é mais interessante? O que é que está acontecendo com a sala de aula? O que é que está acontecendo com aquele celular é tão bom? Por que ele usa o celular todas as horas do dia, mas na sala de aula ele não usa? A sociedade, a gente está ali ensinando pessoas a serem cidadãs. A gente está praticando uma forma de sociedade. A sala de aula é uma forma de sociedade. Então, a gente tem que fazer com que aquilo seja levado, aquela estrutura, aquele conhecimento, aqueles valores, eles sejam levados para fora da sala de aula. Tem esse entendimento. E o RPG acaba sendo também essa metodologia que tira você desse local de tecnologia, né? Você consegue jogar e passar horas afinco ali na sala de aula sem mexer em tecnologia, obrigatoriamente. Não porque o professor está dizendo que não é para mexer, mas porque ele optou por não mexer, porque aquela história que está sendo contada é mais interessante do que ficar mexendo no celular naquele momento. E não é uma informação de 15 segundos, né? Além de que você pode ter uma redução de custo muito grande, porque, óbvio, né? Quanto mais recursos, mais você consegue atrair a pessoa. Mas você consegue aplicar o RPG com lápis e papel e um sistema de aleatoriedade. Existe essa simplicidade, né? Você conseguir uma folha de caderno, um lápis, borracha e a imaginação, a criatividade é que é o ponto alto do RPG. O resto são ali ferramentas, não, né? Recursos que são usados de uma forma muito simples ali e fácil, né? Uma metodologia fácil de se aplicar nesse aspecto. Em resumo, o RPG na sala de aula é isso aqui, mas ele vai muito além disso. Se vocês gostarem de interagir com a gente agora perguntando qualquer coisa sobre o RPG ou o RPG na sala de aula, a gente vai ficar muito feliz em responder para vocês. Sem empurrar, pessoal. Tem um microfone ali fácil. Quer que eu leve? Deixa eu levar lá. Vai lá, mediador. Obrigado. Boa noite. Boa. Meu nome é Tiago e eu queria saber o seguinte: se já aconteceu, tal qual RPGs de mesa, de algum grupo escolher uma opção muito fora da curva que você teve que improvisar, abordar criar uma decisão de última hora. Aconteceu uma situação desse jeito? Eu acho que, na verdade, sempre acontece, né? Você olha ali para a narrativa e ele vai tendendo para um lado que eles escolham. Porém, um dos segredos do RPG em sala de aula, para quem é conhecedor do RPG de uma forma geral, é você deixar meio que uns buracos na narrativa. Você faz a narrativa inicial. Depois da narrativa inicial, é a parte dos estudantes desenvolver aquele momento. Então, você vai para uma parte muito mais de adjetivos, né? Essa parte do RPG com fungos, por exemplo, eles foram para análises clínicas. E aí eles foram para o hospital. E se eles escolhessem ir para outro canto da cidade? Se eles fossem para o outro canto da cidade, eu precisaria que eles tivessem um contato com zumbis. Seria no hospital, seria na igreja, seria no shopping. Ele ia ter um contato, aquele grupo ia ter contato com zumbis.
Então, uma das possibilidades é você tentar fazer com que o RPG, aquela narrativa, ela seja fluida. E que propositalmente você vai deixar uns espaços em branco para que você possa preencher com os estudantes. Mas, como é um RPG em sala de aula, você, professor, tem objetivos claros, tem abordagens claras. Eu preciso que os estudantes tenham a abordagem sobre o que é o fungo, características celulares deles, modo de reprodução, cadeia evolutiva, né? Em que lugar da evolução ele se encontra. Então, tendo esses objetivos, você pode criar cenas que vão abordar esses objetivos e aí a narrativa ela vai meio que costurando para chegar nesse local. Porque eu já tentei colocar essa narrativa mais engessada e aí o que acontece é exatamente você vai para outro lugar e aí o professor tenta empurrar ali, ó, não, vai por aí não, você tem que voltar para cá para que a gente aborde esse assunto e aí você tira um lugar que é de protagonismo, né, do estudante estar ali realmente fazendo a coisa acontecer para do tipo, você está indo na minha narrativa, você precisa seguir o meu caminho. E aí uma outra coisa que é, no final das contas, o estudante, só quem sabe a narrativa é o professor, o estudante ele não sabe para onde aquela narrativa vai. Então, à medida que ele não tem aquele conhecimento ali, você vai construindo e vai colocando o que você quer durante aqueles pontos, né? Então, imagina algo menos linha reta, feito trilho de trem, né? Mas imagina um mapa mental. Você tem um ponto aqui que precisa ser abordado, uma cena aqui, uma cena ali, e aí o caminho que vai fazer é ele. Se ele vai em linha reta, se ele vai dobrar, se ele vai arrodear a cena para poder chegar nela, mas aquela cena ela vai acontecer. O RPG ele é um jogo colaborativo, então tem que ter a ciência de que o protagonista ele é o aluno, né? Não é o professor ou o narrador. Eu acho que um exemplo muito bom é o de Jorge Valpassos. Jorge Valpassos é um escritor de game design muito famoso. Ele aplica muito bem o RPG com contextos diferentes, inclusive na educação. E ele tem eu estou até me apropriando desses termos que ele usa, porque ele chama o mestre, como a gente chama o mestre, que é quem conta a história, de voz narradora. E os jogadores são vozes protagonistas. Então o mestre ele conta uma história, mas o jogador é o protagonista que vai fazer aquela história andar. Existe também um recurso muito utilizado por narradores de RPG em todo mundo, que a gente chama de troll quântico. O troll é uma criatura do RPG muito famosa, e a referência é que, independente do caminho que o jogador vai escolher, ele vai chegar naquele destino. Sendo que a gente não pode deixar ele saber que ele não tem o poder de decisão. A escolha que ele vai tomar vai influenciar na narrativa, mas o resultado vai ser o conhecimento daquela questão específica em fungos, por exemplo. Exatamente. Porque ele vai chegar naquela narrativa, né? Ele vai chegar naquele ponto. Mas como é que ele vai chegar? Ele vai chegar de barco, de avião, dirigindo, moto, bicicleta. São meios diferentes para aquele fim. Exatamente. O importante é o caminho, não é o destino. O destino vai ser, no caso, o conhecimento que ele vai adquirir no caminho. Mais alguém? Então, André, eu tenho 30 anos de experiência como educadora, né? Principalmente como arte educadora, contadora de história, agora, né, como escritora também. E eu percebo que na nossa área de educação, desde o início dos tempos, né, existe muita resistência com o novo, né? Então, assim, o pouco tempo que eu estive me empoderando de ouvir um pouco sobre o que é o RPG, eu pude perceber que eu trabalhei isso muitas vezes, sabe? Muitas e muitas vezes. E é muito legal porque você dá ao seu aluno, né, a oportunidade de ser protagonista, dele poder ser alguém que vai agir, que vai tomar decisões. E a gente vê que no Brasil, a gente tem uma maioria que ainda não tem um conhecimento disso, que mesmo sendo adulto não aprendeu a ser organizada, a viver em equipe, a conviver em grupo, né, nas relações interpessoais, até familiares também. Então, eu pude ver, conversando um pouquinho com o Felipe Rodrigues, uma grande oportunidade para nós, educadores, professores, trazer isso realmente para a sala de aula e trabalhar. Em 2013, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de cooperação no Japão, e lá eu aprendi sobre as ciências do cotidiano, porque eles trabalham o cotidiano no dia a dia com crianças. Vi crianças pegando em martelo e prego com 4 anos de idade,
martelando, brincando livremente com, claro, o mediador, o professor, ali monitorando, mas trabalhar essas coisas. E aqui, muitas vezes, a gente não pode mais usar tesourinha no jardim de infância. Ridículo, desculpem. Né? E aí eu vi o RPG. E aí a minha pergunta é, que eu sou como bolhas de sabão para ideias. Eu já vislumbrei o RPG, por exemplo, para trabalhar com crianças que têm autismo, com crianças especiais. Você pode me falar um pouquinho sobre isso? Então, essa é uma pergunta que acaba surgindo, né? Recentemente eu cheguei a participar de um blog que houve uma pergunta sobre RPG para deficientes visuais, para cego. O que eu posso dizer atualmente eu não tenho essa resposta ainda. Eu tenho pesquisado sobre RPG e neurodivergentes. Essa pergunta tem aparecendo bastante e eu tenho exatamente tentando me aprofundar nesse assunto para que eu possa responder essas perguntas e suprir isso, né? Porque o RPG, ele é essa ferramenta que trabalha com a criatividade e aí eu não tenho esse conhecimento sobre o espectro autista para poder falar como é essa aplicabilidade. Eu não tenho esse conhecimento ainda, mas a ideia é a gente pesquisar, educadores de uma forma geral, e ir atrás dessa resposta. A gente tem que entender também que... vou colocar um exemplo prático. Seu nome desculpa? Joana Dark. A gente tem que... Vamos para o exemplo prático primeiro. A gente faz muito evento de RPG, onde a gente leva narradores que são cadastrados oficialmente, muitos são narradores indicados pela própria editora, como o Bro, ele é um narrador indicado pela New Order. São narradores oficiais. A gente tem um treinamento em cima desses narradores para que eles possam aplicar uma mesa segura. Porque é um jogo imaginativo onde o narrador conta uma história e há muitos perigos em cima disso também, né? A pessoa pode usar de má fé para trazer aquele jogador, aquela voz protagonista para uma coisa ruim, né? É uma ferramenta, ela pode ser usada para várias áreas. Então há um treinamento. A gente em João Pessoa, no evento Imagine Lands, aplicamos várias mesas de RPG e uma das crianças que estava jogando numa das mesas, ela tinha TEA. E não sei qual o grau, qual o aspecto que ela estava inserida, mas a mãe ficou muito feliz e ela veio relatar pra gente depois em que ela nunca viu o filho dela interagir tanto com tantas pessoas ao mesmo tempo sem sentir nenhum desconforto com isso. Porque o mestre, o narrador que estava naquele momento ali, ele havia um preparo não só com RPG, mas com crianças portadoras de qualquer síndrome, né? Com TDAH, com TEA, porque o filho dele tinha TEA. E ele passa essas informações pra gente. Outro narrador, ele é casado com uma psicanalista e ela trabalha numa clínica que já quer levar os mestres para fazer um treinamento voltado para isso, não necessariamente aplicado ao RPG, mas como a nossa especialidade é o game design, é o RPG, a gente pega essas ferramentas e já mistura com outra, que é a interdisciplinaridade que André falou. Ela não está só restrita à sala de aula. Então cabe a gente também pesquisar muito sobre isso, não é nossa área de especialidade. Eu sou apenas game design, não atuo na área de educação. Mas André atua na área de educação, então eu estou o tempo todo trocando informações com ele para saber como é que eu posso aplicar isso, como é que eu posso chamar a editora, que faz parte do meu círculo ali do meu catálogo, para levar, por exemplo, livros de RPG facilitados para a escola, para que o professor ele tenha a gente como facilitador em levar esse recurso, porque a gente sabe que é difícil. O novo, ele é sim difícil pra gente. Tudo que é novo é difícil. Há uma dor para se conseguir uma habilidade nova. Então há muito do empenho da gente de levar como facilitador para o professor ferramentas e para os mestres também ferramentas em que ele possa aplicar em sala de aula. Para pessoas que têm TDAH, por exemplo, a gente costuma fazer fichas personalizadas que têm pistas visuais. Muitos RPGs é uma complexidade matemática em que você soma um atributo de força com uma perícia de atletismo para ter um número X que vai te dar um bônus num dado. Isso é um pouco complexo, principalmente para quem está começando agora, ou dependendo da idade que a pessoa tenha, ou mesmo a escolaridade que a pessoa tenha. Agora, quando eu coloco, você tem um bônus em fazer atividades relacionadas a atletismo, e eu coloco uma pista visual de um ícone de uma pessoa fazendo um gesto, enfim, a pessoa que tem TDAH ela já tem um foco naquele ícone. E isso, inclusive, comunicação visual é muito usado para quem tem TEA também. Ela vai relacionar aquele símbolo àquela atividade e ela vai ter muito mais facilidade em aplicar aquele contexto, aquela coisa dentro de uma narrativa. Então, essas são ferramentas que a gente utiliza atualmente
mas atualmente eu também não tenho nenhuma especialização na área, estamos em busca disso para que a gente possa levar mais e mais recursos para as pessoas que têm interesse em aplicar isso e aumentar o desempenho tanto do jogador quanto do narrador. E atender cada vez mais a diversidade de pessoas que existe, né? Porque a gente está vendo que existe essa diversidade e a gente quer atender todos. Todos precisam da educação, todos têm o direito à educação. A gente está indo agora para as considerações finais, para encerrar. Alguém tem mais algum questionamento para que o André possa fazer as considerações finais? Porque você é o nosso entrevistado aqui, então, por favor. Mais alguém, gente? Gente, obrigado por terem comparecido. Foi ótimo essa conversa, poder falar sobre RPG Educação, poder ver educadores interessados nisso, para que a gente possa cada vez mais passar esse conhecimento e passar esse assunto adiante, né? A ideia é que a RPG Educação vire assunto, para que a gente possa chegar nas escolas falando, para que vocês possam chegar. Eu fui para uma palestra de RPG Educação, te conheço um pessoal, ou do tipo, tem gente que já trabalha RPG Educação na sua escola, tem gestores que já têm aquele conhecimento e que a gente possa mostrar essa ferramenta, esse jogo que é tão cheio de potencialidade, né? Tantas capacidades. Se vocês brevemente pesquisarem por artigos e coisas acadêmicas, vocês vão ver que o RPG ele já tem uma diversidade. RPG na terapia, RPG em sala de aula, RPG para simular ambientes de trabalho, RPG para fazer seleção de RH, uma empresa que eu tive contato recentemente, que tem um contato. Então vocês podem ver que o RPG está mostrando aí cada vez mais que é esse jogo cheio de possibilidade e cheio de potência para trabalhar várias habilidades, tanto sociais, quanto cognitivas, quanto interacionais. E é isso, pessoal. Vou fazer só mais 3 consideraçõezinhas só para finalizar. André, ele dá aula para alunos, né, usando o RPG. Ele também tem um curso, um laboratório para que professores possam aprender a usar o RPG em sala de aula. Então vocês podem procurar no Instagram Professor André Guerra. Tá? A Lançando Dados também está entrando nesse projeto de levar o RPG para a sala de aula. A gente leva narradores oficiais de editora, monitores, para aplicar isso em sala de aula, porque a gente sabe que às vezes é difícil para um professor conseguir levar para 40 alunos toda essa experiência. Então a gente leva material de forma gratuita para as escolas, a gente leva os mestres, leva livros, leva qualquer material acessório que a escola precise para um primeiro momento. Ensina o que é RPG para toda a turma e para os professores, e aí o André está com a gente para explicar, por exemplo, o que é em sala de aula. E a terceira é que a gente está com um stand aqui sobre RPG. Acredito que hoje, pela hora, já fique bem corrido, mas amanhã a gente vai estar aqui também, perto da Bienalzinha ali, no número 81, lançando dados. E quem puder ficar para uma foto final, todo mundo reunido, e a gente agradecer demais. Muito obrigado pela presença de todos. E essa foi a mesa RPG na Educação com André Guerra, que já vai conversar com a gente. A gente tem perguntinhas para ele, né, não, Jeff? Exatamente, né? Esse painel tão importante para se discutir a educação e diversas formas de pensar. Voltamos de novo para a literatura, né? De volta a pensar o personagem, de volta a pensar o papel narrativo no aprendizado. Então, o André Guerra foi uma pessoa que pontuou muito bem. E já a gente tá falando com ele. Mas olha só, o André Guerra já está lá e vamos direto com ele. Bem-vindo, André Guerra. É uma alegria pra gente, é um prazer tê-lo conosco. E a pergunta, até dando continuidade com o painel que você acabou de finalizar, é sobre uma curiosidade que me veio à mente sobre essa questão de resistência, até, vamos dizer assim, de corpo docente, né? A gente sabe que existe um determinado tradicionalismo em algumas correntes pedagógicas e eu queria saber de você como você trabalha essa difusão do RPG nesses espaços que ainda são muito resistentes a pensar a educação de forma menos padronizadas. Eles vão ficar aqui. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Então, eu parto do diálogo. Acho que o diálogo é o primeiro ponto. É o ponto mais importante que a gente precisa fazer. Eu preciso chegar naquele ambiente educacional e eu preciso conversar com aquele pessoal. E mostrar
o que é que o RPG, o que é que os jogos têm de interessante para a educação? Então, eu sempre levo material acadêmico, artigos, mostrando que existe aquele trabalho do RPG que melhora a escrita, que melhora a pesquisa, que traz resolução de problemas, que traz o protagonismo estudantil. Então, uma das formas de combater esse tradicionalismo na sala de aula são as evidências. Você mostrando que um aluno tem uma melhora efetiva na sala de aula, tanto de interação quanto de nota, que para muita gente no tradicionalismo tem a ver com nota no fim das contas, acaba sendo um dos fatores que impulsiona essa visão diferente de um ensino que traz uma metodologia mais ativa, né, do estudante ali conseguindo bons resultados, diferente do que a gente até vê muito no tradicionalismo, que acaba trazendo aquela mesmice, né? A gente está querendo trazer um ambiente saudável e divertido, tanto para professor quanto para aluno. Então, quando o professor ele permite que aconteça, todo mundo se diverte e aprende. André, muito obrigado por sua participação. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo painel. Eu acho que é isso. Como eu disse, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Verdade. Fica aí o recado para professores e estudantes, o recado de André Guerra. E assim a gente encerra, gente, a nossa última transmissão.